Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. 1 Crônicas, capítulo 27. Classes de serviço civil e militar. Grande número de israelitas, entre chefes de famílias, chefes de 1000 e de 100, e funcionários, estavam a serviço do rei para qualquer tarefa, organizados em divisões que se revezavam de mês em mês, durante o ano todo. Cada divisão constava de 24.000 homens. À frente da primeira divisão, correspondente ao primeiro mês, estavam Jesboam, filho de Zabdiel, dispondo de 24.000 homens. Ele era dos descendentes de Farés, e no primeiro mês ele era o chefe de todos os oficiais do exército. À frente da divisão do segundo mês estava o Aoíta Dudi, dispondo de 24.000 homens. À frente da terceira divisão, para o terceiro mês, estava Banaías, filho do sacerdote Joiada, dispondo de 24.000 homens. Este Banaías era um dos heróis e comandante dos 30. O filho Amizabade pertencia à sua divisão. À frente da quarta divisão, para o quarto mês, estava Azael, irmão de Joabe, assistido pelo filho Zabadias, dispondo de 24.000 homens. À frente da quinta divisão, para o quinto mês, estava Samaote, o Zaraíta, dispondo de 24.000 homens. À frente da sexta divisão, para o sexto mês, estava Ira, filho de Assis, de Técoa, dispondo de 24.000 homens. À frente da sétima divisão, para o sétimo mês, estava Elis, de Falone, da tribo de Efraim, dispondo de 24.000 homens. À frente da oitava divisão, para o oitavo mês, estava Sobocai de Uza, do clã de Zara, dispondo de 24.000 homens. À frente da nona divisão, para o nono mês, estava Abiezer, natural de Anatote, da tribo de Benjamim, dispondo de 24.000 homens. À frente da 10ª divisão, para o 10º mês, estava Marai, natural de Netofa, dos Zaraitas, dispondo de 24.000 homens. À frente da 11ª divisão, para o 11º mês, estava Banaías de Faratom, da tribo de Efraim, dispondo de 24.000 homens. À frente da 12ª divisão, para o 12º mês, estava Oldai de Netofa, da descendência de Otoniel, dispondo de 24.000 homens. Os chefes das tribos. Liderança das tribos de Israel. À frente dos Rubenitas, o chefe Eliezer, filho de Zecri. À frente dos Simeonitas, Safatias, filho de Maaca. À frente dos Levitas, Asabias, filho de Camuel. E à frente dos Aaronitas, Sadoque. À frente de Judá, Eliabe, um dos irmãos de Davi. À frente de Issacar, Anri, filho de Miguel. À frente de Zabulon, Gesmaías, filho de Abidias. À frente de Neftali, Jerimote, filho de Esriel. À frente de Efraim, Oséias, filho de Azazias. À frente da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Fadaías. À frente da outra metade de Manassés, do lado de Galaade, Jado, filho de Zacarias. À frente de Benjamim, Jaziel, filho de Abner. À frente de Dan, Azareel, filho de Joroam. São esses os chefes das tribos de Israel. Davi não incluiu no recenseamento os menores de 20 anos, pois o Senhor tinha prometido tornar Israel tão numeroso como as estrelas do céu.
Joabe, filho de Sárvia, começou a fazer o recenseamento, mas não o terminou, pois o recenseamento fez cair um castigo divino sobre Israel, e o resultado não foi registrado nos anais do rei Davi. Administração da Casa Real. Responsável pelo tesouro do rei, Asmote, filho de Adiel. Pelas provisões do interior nas cidades, aldeias e fortalezas, Jonatas, filho de Osias. Pelos trabalhadores rurais ocupados no cultivo dos campos, Esri, filho de Quelube. Pelos vinhedos, Semei, de Ramá. Pela produção de vinho e os depósitos, Zabdi, o Cefamita. Pelos olivais e os sicômoros na planície, Baalanã, de Gader. Pelos depósitos de azeite, Joás. Pelo gado que pastava no Saron, Setrai, o Saronita. Pelo gado dos vales, Safate, filho de Adili. Pelos camelos, Ubil, o Ismaelita. Pelos jumentos, Jadias, de Meronate. Pelo gado miúdo, Jaziz, o Agrita. Todos estes eram altos funcionários responsáveis pelas propriedades do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, e homem inteligente e instruído, era conselheiro. Ele e Jaiel, filho de Acamon, cuidavam dos filhos do rei. Aquitofel era conselheiro do rei, e Cusai, o Araquita, amigo do rei. A Aquitofel sucederam Joiada, filho de Banaías, e Abiatar, e o comandante do exército do rei era Joabe. 1 Crônicas, capítulo 28. Últimas instruções. Davi reuniu em Jerusalém todas as autoridades de Israel, os chefes das tribos, os chefes das diversas divisões de servos do rei, os chefes de 1.000 e de 100, os administradores de todas as propriedades e dos rebanhos do rei, bem como seus filhos e altos funcionários da corte, os valentes e todos os homens de valor. O rei se pôs de pé e disse: Escutai-me, meus irmãos e meu povo. Eu tive a intenção de construir uma casa onde repousasse a arca da aliança do Senhor, o apoio dos pés de nosso Deus. Eu até fiz todos os preparativos, mas Deus me disse: Não construirás casa alguma para o meu nome, pois é um homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu dentre todos os filhos de meu pai para ser rei de Israel para sempre. Ele escolheu Judá como chefe e dentro da casa de Judá escolheu a casa de meu pai. E foi de seu agrado que dentre os filhos de meu pai eu me tornasse rei sobre todo Israel. O Senhor me deu muitos filhos e dentre todos eles escolheu meu filho Salomão para ocupar o trono da realeza do Senhor sobre Israel. Ele me disse: Teu filho Salomão construirá minha casa e meus átrios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei pai para ele. Darei a seu reino estabilidade para sempre, se ele for firme, como é o caso hoje, no cumprimento de meus mandamentos e prescrições. E agora, na presença de todo Israel, a Assembleia do Senhor, e com Deus me ouvindo, eu vos digo: guardai e estudai todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, para que continueis na posse desta boa terra e para que a possais legar em herança aos vossos filhos que vos sucederão, e isso para sempre. E tu, Salomão, meu filho, reconhece o Deus de teu pai, serve-lhe de coração íntegro e alma bem disposta, pois o Senhor examina todos os corações e conhece os intentos do pensamento. Se o procurares, o encontrarás; se o abandonares, ele te rejeitará para sempre. Agora vê, o Senhor te escolheu para construires uma casa, um santuário. Coragem, mãos à obra.
Davi entregou a seu filho Salomão o projeto do templo, o pórtico, os edifícios, os depósitos, as salas superiores e interiores e a sala do expiatório. Entregou-lhe também o projeto de tudo quanto seu espírito havia concebido, a respeito dos pátios da casa do Senhor, das salas em redor, dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos das oferendas votivas, como também a respeito das classes de sacerdotes e levitas, da realização global do culto e de todos os utensílios do serviço da casa do Senhor. Calculou o peso total do ouro necessário e o ouro de cada utensílio dourado, como também o peso total da prata e a prata de cada utensílio prateado, conforme a respectiva serventia. Fez o cálculo dos candelabros de ouro com suas lâmpadas de ouro, cada um com peso determinado, bem como dos candelabros de prata com suas lâmpadas de prata e seu peso, de acordo com a serventia de cada candelabro. Calculou o ouro para cada uma das mesas da apresentação e a prata para as mesas de prata. Assim também os garfos, as caldeirinhas para a aspersão, os jarros de ouro puro e as taças douradas, que deviam ter cada uma determinado teor de ouro, e as taças de prata, com seu respectivo teor de prata. O altar do incenso devia conter certo peso de ouro refinado. O projeto também descrevia o carro dos querubins de ouro, que com as asas estendidas cobrem a arca da aliança do Senhor. Davi declarou: tudo isso me chegou num escrito da mão do Senhor, para me explicar todos os detalhes do projeto. E Davi disse a seu filho Salomão: sê forte e corajoso, vai fazendo sem temor nem pavor, pois o Senhor meu Deus está contigo. Ele não te largará, nem te abandonará, até teres concluído toda a construção da casa do Senhor. Aqui estão, prontos para o serviço da casa de Deus, todas as classes de sacerdotes e levitas. Estarão a teu lado, dispostos a colaborar com sua competência para qualquer serviço da casa de Deus. Assim também, os chefes e todo o povo estão às tuas ordens. 1 Crônicas, capítulo 29. Doações para o templo. O rei Davi disse à assembleia toda: meu filho Salomão, que Deus escolheu, é jovem e inexperiente, e a obra a ser realizada é grandiosa. Um edifício não para um homem, mas para o Senhor Deus. Com toda a minha força, juntei para a casa de meu Deus ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, bronze para os objetos de bronze, ferro para os objetos de ferro, madeira para os objetos de madeira, pedra de cornalina e pedras de engastar, topázios, pedras para mosaicos, toda espécie de pedras preciosas e grande quantidade de mármore. Por amor à casa de Deus ofereço, além de tudo que já preparei para o lugar santo, o ouro e a prata de minha propriedade particular, a casa de meu Deus. São 100 toneladas de ouro de Ofir e 230 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes da construção e para a confecção dos diversos objetos de ouro e prata pelos artesãos. Quem, pois, está hoje disposto a fazer uma oferta ao Senhor? Atenderam ao apelo os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os chefes de 1.000 e de 100 e os superintendentes do serviço do rei. Foram doados para a construção da casa de Deus 180 toneladas de ouro, 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem possuía pedras preciosas as doava à casa do Senhor pelas mãos de Jaiel, o gersonita. O povo se alegrava com essa generosidade,
pois as doações foram feitas ao Senhor de coração sincero. Também o rei Davi se encheu de imensa alegria. Última oração de Davi. E Davi entoou um louvor ao Senhor na presença de toda a Assembleia. Louvado sejas, ó Senhor, Deus de Israel e Pai nosso, desde sempre para sempre. A ti, Senhor, a grandeza, o poder, o esplendor, o domínio e a majestade. Tudo no céu e na terra te pertence. A realeza pertence a ti, Senhor, que te elevas como cabeça acima de tudo. Tua é a riqueza e a prosperidade. Tu dominas sobre tudo. Em tua mão está a força e o poder. Por tua mão, tudo se torna grande e forte. E agora, nosso Deus, nós te damos graças e louvamos teu nome glorioso. E continuou: Ora, quem sou eu, quem é meu povo, para sermos capazes de fazer tal doação? Foi porque tudo vem de ti, e nós te damos o que de ti recebemos. Nós somos migrantes que vivem na tua presença, forasteiros como todos os nossos antepassados. Qual sombra passam nossos dias aqui na terra, onde não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que juntamos para construir uma casa para o teu santo nome, tudo isso vem de tua mão e pertence a ti. Eu sei, meu Deus, que tu examinas os corações e te comrazes com a sinceridade. Foi de coração sincero que te dediquei todas estas coisas e vi o povo aqui reunido com imensa alegria oferecer-te este dom voluntário. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva sempre esta generosa disposição de coração no teu povo. Faze que seus corações estejam voltados para ti. E dá a meu filho Salomão um coração íntegro, para que observe os mandamentos, preceitos e decretos, e faça tudo para construir o edifício como o planejei. Davi, então, ordenou a toda a Assembleia: Louvai o Senhor vosso Deus. E toda a Assembleia louvou o Senhor, Deus de seus pais. Inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor e diante do rei. Entronização de Salomão e unção sacerdotal de Sadoque. No dia seguinte, imolaram vítimas ao Senhor e ofereceram-lhe holocaustos, 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, com as respectivas libações, e imenso número de sacrifícios a favor de todo Israel. Nesse dia comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor, e mais uma vez Salomão, filho de Davi, foi proclamado rei e ungido como líder consagrado ao Senhor. E Sadoque recebeu a unção sacerdotal. Assim Salomão tomou posse do trono do Senhor em lugar de seu pai Davi, e teve êxito. Todo Israel lhe prestou obediência. Todos os chefes e os valentes, como todos os filhos do rei Davi, prestaram juramento ao rei Salomão. O Senhor foi aumentando a grandeza de Salomão aos olhos de Israel e lhe concedeu uma majestade real como nenhum outro rei de Israel a teve antes dele. Morte de Davi. Davi, filho de Jessé, foi o rei de todo Israel. Seu reinado sobre Israel tinha durado 40 anos, 7 dos quais reinou em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu numa velhice feliz, cumulado de anos, de riquezas e de glória. E seu filho Salomão lhe sucedeu no reinado. A história de Davi, do início até o fim, está escrita na crônica de Samuel, o vidente, na crônica do profeta Natã e na crônica do vidente Gade.
tudo o que se refere ao seu reinado, suas façanhas, tudo o que aconteceu com ele, com Israel e com todos os reinos da terra. Jó, capítulo 19. Resposta de Jó. Desgraça. A mão do Senhor me feriu. A essas palavras Jó respondeu: Até quando afligireis minha alma e me magoareis com vossos discursos? Já por 10 vezes me censurastes e não vos envergonhais de me oprimir. Na verdade, mesmo que eu tivesse errado, meu erro importaria somente a mim. Se vos exaltais à minha custa, lançando-me em rosto o que me envergonha, ao menos agora compreendei. Não foi com justiça que Deus me afligiu e me apanhou na sua rede. Embora eu clame, sofro violência, não sou ouvido. Levanto a voz e não há quem me defenda. Ele fechou o meu caminho, não posso passar. Com trevas escureceu a minha trilha. Despojou-me da minha glória e tirou-me a coroa da cabeça. Demoliu tudo ao meu redor e estou morrendo. E arrancou como a uma árvore a minha esperança. Acendeu sua ira contra mim, tratando-me como seu inimigo. Chegam em tropel seus esquadrões, em minha direção abrem caminho e acampam em volta de minha tenda. Afastou de mim os meus irmãos, e meus parentes, como estranhos, me evitam. Abandonaram-me meus vizinhos, e os que me conheciam esqueceram-se de mim. Os que moravam em minha casa, e até minhas servas, consideraram-me um estranho. Aos seus olhos, tornei-me um forasteiro. Chamei meu servo e não me respondeu, apesar de suplicá-lo com minha própria boca. Minha mulher enojou-se do meu hálito e tornei-me asqueroso aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezavam, insultando-me quando procurava levantar-me. Abominam-me os que outrora foram meus conselheiros. Aquele a quem eu mais amava desviou-se de mim. A minha pele, consumidas as carnes, pegaram-se os ossos. Desapareceu a gengiva ao redor dos meus dentes. Piedade, piedade de mim, ao menos vós, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis, como me persegue o próprio Deus? Por que não vos fartais de minha carne? Quem me dera se escrevessem minhas palavras. Quem dera fossem elas gravadas num livro e com estilete de ferro e com chumbo fossem esculpidas em granito para sempre. Esperança, meu Redentor está vivo. Pois eu sei que meu Redentor está vivo e que no fim se levantará sobre o pó. E depois que tiverem arrancado esta minha pele, sem minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não a um estranho. No meu íntimo abrasam-se os meus rins. E se disserdes agora, como vamos persegui-lo, que pretexto encontraremos contra ele? Temei o fio da espada, pois a espada vingará os crimes e sabereis que há um julgamento. Atos, capítulo 7, 22 a 43. Assim, Moisés foi instruído em todo o saber dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando tinha 40 anos, resolveu visitar seus irmãos, os israelitas. Certo dia, vendo um egípcio maltratar um deles, tomou a defesa do irmão e o vingou, matando o opressor. Pensava fazer os irmãos entenderem que por sua mão Deus lhes ia conceder a salvação, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, apresentou-se a eles enquanto estavam brigando, com a intenção de reconciliá-los na boa paz.
falou: Homens, vós sois irmãos, para que maltratar um ao outro? Mas aquele que estava maltratando o outro o repeliu e disse: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres talvez matar-me, como ontem mataste aquele egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e foi viver como migrante em Madiã, onde teve 2 filhos. 40 anos mais tarde, apareceu-lhe no deserto do Sinai um anjo, na chama de uma sarça ardente. Moisés ficou admirado com a visão e aproximou-se para olhar de perto. Então se fez ouvir a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não ousava olhar. Mas o Senhor lhe disse: Tira as sandálias de teus pés, pois o lugar onde te encontras é terra santa. Sim, eu vi a opressão de meu povo no Egito e ouvi o gemido deles. Eu desci para os libertar. Agora vem, que eu te enviarei ao Egito. Assim, os nossos pais renegaram este Moisés, dizendo: Quem te constituiu chefe e juiz? Mas Deus o enviou como chefe e libertador, mediante o anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os fez sair, realizando prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Este Moisés foi quem disse aos israelitas: Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Foi ele quem, por ocasião da Assembleia do Deserto, tratou com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Ele recebeu as palavras da vida para dá-las a nós, mas nossos pais não quiseram obedecer-lhe. Repeliram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faze para nós deuses que caminhem à nossa frente, pois esse Moisés, que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. E fizeram naqueles dias um bezerro e apresentaram oferendas ao ídolo. Alegravam-se com a obra das próprias mãos. Mas Deus se afastou deles e entregou-os para que rendessem culto aos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Acaso me oferecestes vítimas e oferendas durante os 40 anos no deserto, casa de Israel? Pelo contrário, transportastes a tenda de Moloque e o astro de vosso Deus Raifã, imagens estas que fizestes para as adorar. E eu vou deportar-vos para além de Babilônia.